no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim nas Santas Escrituras: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Vou repetir esse versículo 15 juntamente com vocês, vamos. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Senhor, nosso amoroso Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por este momento tão gostoso, por este clima, por estas pessoas, por este ajuntamento de irmãos, pelos hinos que temos cantado, pelas orações que foram feitas e por este momento que temos de ler junto à Tua Palavra e de meditarmos um pouquinho sobre o que está escrito. Te pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ajude a compreender mais um pouco das Tuas verdades para este tempo e que as nossas vidas sejam reflexo da Tua grande luz. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis sentar. Nestas escrituras que nós acabamos de ler, nós encontramos verdades que homem nenhum poderá contestar. Estas verdades. Uma delas é que nós, como filhos de Deus, estamos habitando hoje em corpos mortais, em matéria. Mais uma vez, nós não tínhamos um corpo físico com sangue, carne e sangue. Você já aprendeu nas Escrituras que carne e sangue não herda o reino de Deus. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Mas a batalha que começou no céu foi no sentido espiritual. E aqui na terra, ela passou de uma fase para outra. E estes filhos de Deus que, naquela forma, antes, resistiram a Satanás, eles estão sendo provados, ou estão sendo colocados à prova agora em carne. E precisamos vencê-lo agora na carne. Por isso diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue. Do mesmo modo, ele, o Senhor Jesus, participou das mesmas coisas, para que pudesse, na carne, morrer. Espírito não morre, disse o irmão Brana. Você tem que estar em carne. Este corpo é que tem que se desfazer. Mas, no entanto, aquilo que está em você não pode morrer, não morre. E uma vez que você é filho de Deus, você tem que saber que você nunca teve princípio, também você nunca terá fim. Por isso você sabe que você é eterno. Se você não for eterno, você não é filho de Deus. Só quem é eterno é filho de Deus, porque, para começar, nunca iniciaram, porque antes da fundação do mundo já estavam em Deus. Atributos de Deus, atributos do grande eu sou, do grande Criador do universo. Nós entendemos pelas Escrituras que o corpo físico do Senhor Jesus foi a ponte que precisava haver para fazer uma conexão entre o homem e Deus. Precisava dessa ponte, você sabe, uma ponte é o que te leva de um lugar a outro, é o que transporta, é o que ultrapassa abismo, né? Você passa por cima de abismo, por cima de pontes.
E existia um abismo muito grande entre Deus e o homem, porque as Escrituras dizem isto. Todos pecaram, estão afastados da graça, da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Existia um abismo muito grande entre o Criador e sua criação, e sua criatura. Então, o corpo físico de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma ponte de conexão entre Deus e o homem para que pudesse haver um regresso, uma volta para casa. Porque uma vez que você saiu de Deus e o diabo conseguiu injetar na raça humana o seu veneno de incredulidade, então um abismo ali começou a existir. E precisou agora de algo físico, o corpo do Senhor Jesus. E ele é como uma ponte de regresso, não tem outra forma de voltar para Deus. Não tem outra forma de uma reconciliação com Deus, a não ser através de Jesus. As Escrituras dizem no livro de João, no capítulo 14, versículo 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E você que conhece o caminho, você sabe aonde chegar. Uma vez que você conhece o caminho, você não tem que perguntar, fazer pergunta a quem quer que seja, porque você conhece o caminho. E Jesus estava dizendo que ele sabia o caminho. Que teste bonito que o Salvador fez com seus discípulos. Vós sabeis o caminho. Não é possível que até agora vocês não compreenderam isto. E eles perguntaram que caminho era este. E Jesus disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus era o caminho, era a ponte de conexão, era a única forma de regressar para Deus. Por isso, o próprio Deus estava ali habitando no corpo de seu Filho, reconciliando consigo mesmo o mundo. E até hoje as pessoas não o entenderam. Os discípulos não compreenderam isto, que o corpo físico escondia Deus. Os discípulos não podiam entender, eles estavam sem compreender esse mistério, que naquele corpo de carne, Deus estava velado. O véu é a carne, é a forma de Deus se esconder. E se isto aconteceu no passado, agora Deus não iria fazer diferente. Mombrando disse, numa determinada circunstância, Deus agiu de um determinado modo, quando aquilo voltar a se repetir, ele terá que agir do mesmo modo. Ele não muda o seu plano, ele não muda o seu programa, porque é algo pré-estabelecido. Então agora existe uma outra forma, existe uma forma nesses dias finais de Deus, outra vez, se esconder do mundo, a ponto do mundo não saber onde Deus está, não ver onde Deus está, não entender o que é Deus, porque mais uma vez Deus está velado, escondido em carne humana, em corpos físicos imortais, e isto está escondido dos olhos dos sábios e dos entendidos. E isto não é tão bonito saber dessas coisas, não é tão importante saber dessas coisas. A importância disso é você saber que faz parte disso e que em você, neste seu corpo, tem que ter algo sagrado nele, caso contrário você está morto. Paulo disse, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O mesmo Espírito Santo que habitou no corpo físico do Senhor Jesus Cristo, este mesmo Espírito Santo precisa estar habitando em meu corpo, caso contrário, eu sou um morto vivo. Se o mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus não habitar em vós, então somos mortos vivos. Nomes de que vivemos, mas estamos mortos, porque não podemos ser vivificados a menos que o Espírito Santo esteja em nós. Agora, isso nos coloca em que situação? Isto nos chama a atenção, nos chama a responsabilidade para sabermos como nos comportar, como devemos agir, que tipo de pessoas nós devemos ser diante de uma geração corrompida como esta. O que Deus exige de cada um de nós nesse tempo final, quando mais uma vez Ele usaria a carne, corpos físicos, para se esconder nestas carnes e manifestar suas obras, sua fé, sua alegria,
sua glória, seu poder aqui na terra, e isto através de mim e de você, então observe aquilo que nós sempre estamos batendo neste assunto. Se o mesmo Deus se fez presente para realizar este trabalho, e Paulo já dizia desde aquele tempo que isto era um grande mistério, e o mistério era Cristo em você, o mistério é Cristo em vós, é a única coisa de você ter esperança de vida eterna, é a única coisa de a esperança da glória estar em você. Então, cabe a mim me perguntar, Cristo em mim, o que está produzindo? Cristo na minha vida, que tipo de fé está produzindo? Cristo em mim, que tipo de conhecimento eu tenho? Cristo em mim, que tipo de revelação eu tenho? Cristo em mim, que tipo de vida eu estou vivendo, uma vez que eu creio e professo que o Espírito Santo está neste corpo? Isso não nos faz pensar? Isso não nos deixa preocupado? Isso não nos deixa alerta? Isso não nos deixa desperto? Isso não nos deixa cuidadosos? Isso não nos faz mudar de vida? Isso não faz mudar a nossa compreensão? Isso não faz mudar o nosso pensamento? Então, se isso não faz, nada mais pode resolver a nossa situação aqui na terra. Se veio esta mensagem dizendo para nós qual é o trabalho de Deus que Ele está realizando na terra hoje, através de seres mortais. Aí se eu digo, não é possível, não pode ser comigo, então eu tenho que sair de cena, eu tenho que dar lugar para outro, porque se não sou eu, Deus tem alguém através do qual vai trabalhar. Se não é você, Deus tem alguém através do qual vai trabalhar. Mas eu creio, eu espero, eu confio que eu esteja enquadrado nesse plano. Esta é a fé, é isso que me faz trabalhar a cada dia, é isso que me faz lutar a cada dia, porque eu sei que há esperança para mim, porque o Deus de toda esperança está aqui, está comigo. Se você não sentir essa certeza, se você não sentir esta obrigação te impulsionando a caminhar para frente, a caminhar com passos elevados, não pisando nesse chão imundo e frio e úmido, cheio de germes e problemas e pecado, mas se você não estiver caminhando em alturas celestiais, voando com as asas da grande águia, ou pelo menos agarrado nas promessas desta grande águia, então é tempo de clamar por misericórdia e pedir a Deus: Senhor, ajuda-me, e desperta, me acorda, para que eu entenda o que está acontecendo comigo, porque é o mesmo processo. A terra está gemendo, e se a terra está gemendo e nós não gememos, nós também não gememos, então estamos conformados com o mundo que está caindo aos pedaços e pronto para o fogo. E o profeta do Senhor disse que a mesma coisa, do mesmo jeito que Deus redime a terra, Ele redime o homem. O processo é o mesmo, o processo é a mesma coisa: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Este é o processo de Deus, Ele não muda este plano. Primeiro Ele justifica, perdão dos pecados, através do batismo na água, onde é invocado o nome de um Redentor. Depois, santificação, é a limpeza através do sangue do Redentor. Para, por último, o batismo do Espírito Santo. E isto é a vida de Deus mesmo que vem ao redimido. Aquele que está justificado e santificado, ele pode receber a vida de Deus. Esta vida de Deus, você já sabe, Mombrano disse, é zoe. É uma palavra grega, vida de Deus. Isso não é diferente senão o próprio Espírito Santo vindo morar no crente, fazendo dele uma nova criatura. É isso que você encontra nas Escrituras, é isso que você encontra na Bíblia Sagrada. A terra passou pelo mesmo processo, ela foi justificada no tempo de Noé, quando recebeu o seu batismo pelas águas. A terra foi santificada quando foi derramada sobre a terra o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário para limpá-la da maldição. E esta maldição veio para a terra há muito tempos atrás. Nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 17, estas palavras: E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então, esta maldição da terra teve que vir um sangue expiatório para livrá-la desta maldição por causa do homem. Então, se ela foi justificada no tempo de Noé, pelas águas do dilúvio,
e foi santificada de sua maldição quando o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado na cruz do Calvário, não resta outra coisa para a terra agora, a não ser o seu batismo de fogo, para purificá-la e preparar a terra, deixá-la pronta para a habitação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não podem habitar numa terra na condição que ela está. Os filhos de Deus estão habitando na terra na condição que ela está, porque eles também estão na mesma condição. E observe, a terra está em processo de ser purificada. A terra está em processo de passar pelo seu batismo de fogo. Ainda não foi queimada, ainda não foi derretida, porque Deus tinha algo primeiro, e era a mensagem de Elias, antes que ele viesse e queimasse a terra com maldição. Primeiro veio Elias trazendo esta mensagem. A mensagem de Elias exatamente vem para te trazer de volta, para te mostrar o que é isto, o que Deus exige de nós nesses últimos dias, nesse tempo presente. E se isso não nos desperta, se isso não nos alerta para isto, então, meus amigos, não há esperança para a igreja, não há esperança para mim ou para você, se esta mensagem, se aquilo que o mensageiro trouxe, não nos deixa esperto diante da situação que está o mundo, porque a Bíblia vem nos dizendo: não vos conformei com este mundo, não vos conformei com esta situação, procure se transformar pela renovação do vosso entendimento. Então descubra o que você mais entende. Veja sobre o que você está aplicando o seu entendimento. Veja se o seu entendimento, se a sua inteligência, se o seu conhecimento está sendo despertado pelas coisas deste mundo. Veja se o seu entendimento está cheio. Veja do que mais você está entendendo hoje. E depois não chame outros de fanático por estarem lendo, por estarem meditando, por estarem falando sobre as coisas de Deus, por estarem falando da mensagem, por falar dessas coisas. Depois não chame de fanático. Porque exatamente esses fanáticos que procuraram esta transformação, eles estão dentro de um quadro. Para isso eles foram despertados pelo alarido de Deus, quando mesmo o Senhor tem descido do céu com este alarido, trazendo esta voz de arcanjo, e você tem escutado o seu nome sendo chamado pelo som da trombeta do Evangelho, dessas boas novas, quando tem sido direcionada diretamente a você, e esses fanáticos, em um desses dias, no abrir e fechar de olhos, as pessoas, não mais os encontrarão nesta terra, porque eles tiveram seu entendimento transformados e se renovaram. Os outros que estão com o entendimento velho, com o entendimento desta terra velha, eles ficarão para trás para serem queimados juntos. A única forma de se livrar disso é exatamente ter o entendimento renovado, porque o entendimento renovado não se conforma com o mundo. O entendimento renovado não se conforma com o pecado. O entendimento renovado não fica contente por ter feito coisas erradas, mas pede perdão, pede misericórdia, pede ajuda a Deus. Se coloca diante de Deus pedindo: Senhor, ajuda-me, eu estou necessitada, eu estou necessitado. Porque a terra clama, a terra geme, e nós somos pó. Esse pó também tem que estar gemendo, em busca da ajuda de Deus, caso contrário seremos deixados para trás. O apóstolo Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Bem, as pessoas pensam que isto será, que isto aqui, quando ele vir como ladrão, será tudo aquilo que Jesus disse. E pode saber de uma coisa: cada acontecimento que Deus fez foi exatamente assim. A sua vinda sempre foi como ladrão. Essa destruição, este fogo que descerá, pegará todas as pessoas surpresas. Do mesmo jeito que o nascimento de Cristo, depois de ter sido anunciado mais de 700 e tantos anos, pegou eles de surpresa. Do mesmo jeito que a vinda de João Batista pegou eles de surpresa. Do mesmo jeito que o Pentecoste, sendo anunciado desde o Antigo Testamento, pegou as pessoas de surpresa. Do mesmo jeito, assim como este dia do Senhor, que virá como ladrão, pegará esta terra em surpresa, do mesmo jeito, este Senhor, que estabeleceu este dia, Ele próprio já veio e tem pegado a todas as pessoas de surpresa.
Mesmo ele dizendo que viria, mesmo ele dizendo que ia aparecer, mesmo ele dizendo que estava vindo, mas quando ele chegou, foi surpresa. E até agora as pessoas estão surpreendidas e não acreditam que ele tem chegado. Isto é um problema sério. Isto é algo tremendo. Isto é algo difícil. Difícil de se entender, de se explicar. Principalmente, ontem falando sobre esse assunto lá com os irmãos de Jundiaí, nós lemos juntamente as cartas, quando mostrou durante todas as eras o trajeto do Senhor, mostrando que estava vindo. Ele escrevendo aqui, através de João, em Apocalipse capítulo 2, na terceira carta à era de Pérgamo, ele já diz no versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. E contra eles batalharei contra a espada da minha boca. E você sabe que a espada é a palavra de Deus. E se você não está vendo esta batalha sendo travada, você tem que ter suas mentes, seus olhos abertos para entender que esta grande batalha está sendo travada na Terra, no planeta Terra, primeiramente na mente do ser humano. Mas a espada está passando pelos quatro cantos da terra. Observe no livro de Apocalipse, quando fala sobre a ceifa e sobre a vítima. A terra está pronta para a colheita. Então foi mostrado a grande foice que passou colhendo tudo. Se você não for um fruto que esteja maduro, se você não é um fruto, não é uma semente grão, que esteja pronta para o amadurecimento, que já tem passado pelas cascas, principalmente a casca pentecostal. Se você não for aquele grão que está diante do sol da justiça, como eu já vos tenho falado, que depois que se tira o grão, o feijão, o milho, ou seja o que for, e tira toda a casca, aquele grão precisa ir para o sol, para receber o último calor, para poder estar pronto, para poder ser guardado para a próxima safra. E estamos falando de safra, estamos falando de plantio, estamos falando de grão, estamos falando de semente, porque o profeta de Deus disse que estamos na era do grão maduro, estamos na era da semente. E exatamente nos últimos dias foi prometido que aquela semente que foi semeada antes teria que chegar o tempo da colheita. E faz 40 anos que o profeta do Senhor pregou a mensagem, o tempo da colheita. E se você não se sentir o grão sendo colhido e colocado ainda exposto para que o sol da justiça brilhe sobre você, para que você possa ser armazenado, guardado, conservado para a próxima colheita, então saiba de uma coisa, o inverno passou, o tempo da colheita passou, a colheita foi feita, o grão está sendo guardado para o outro lado. Só no outro plantio, só no novo céu e na nova terra, outra vez serão plantados e estarão para sempre na eternidade com Deus. Mas para isto, deste lado, você tem que ser este grão, semente. A palavra outra vez manifesta que pode estar diante do sol da justiça, dizendo: Senhor, me livrei das cascas, me livrei do problema. E a principal casca que você tem que se livrar é o seu corpo, porque a semente, a palavra de Deus, a parte que saiu de Deus, porque observa o que nós lemos no livro de Hebreus, e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, porque você não era carne, você não era sangue, você era parte de Deus, semente de Deus, atributo de Deus. Observe, visto como os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou da carne e do sangue. E se ele participou da carne e do sangue, para nesta carne e sangue pagar o preço, pagar o resgate, para redimir de volta, o que é que nós temos que fazer? Que trabalho é este? Que sacrifício tão difícil é esse que nós temos que fazer? Que nós não podemos nos colocar diante dele e dizer: Senhor, assim como tu te livraste também e sofreste neste corpo, sofreste as paixões da carne, assim como foste purgado em teus desejos na carne, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi purgado. Deus purgou seus desejos. Ele tinha desejos, ele tinha vontades. O irmão Branham disse: ele era um homem, e como um homem ele poderia ter uma família, como um homem ele poderia ter seus filhos, como um homem ele poderia ter seu lar, ter sua casa, ter sua propriedade, mas ele não estava ali para cumprir seu próprio desejo. Deus purgou o desejo de seu filho, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, deixa-me ter uma vida normal como qualquer outro, mas não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. O irmão Branham disse: do mesmo jeito, Deus está purgando a nossa vontade. Porque é que a palavra de Deus vem exatamente ao contrário daquilo que você quer e você gosta e imagina.
Por que será que a palavra de Deus sempre está ralhando conosco? Sempre está nos chamando a atenção? E você quer fazer as coisas, você deseja fazer as coisas, todo mundo te oferece, o mundo está aí, aberto, escancarado para você fazer o que você bem entender. Mas por que será que tem algo dentro de nós que diz: não posso, não posso, não devo, não é bom, não é próprio? Por que será isto? E você luta contra os seus próprios desejos, você luta contra as suas próprias vontades, a ponto de Paulo chamar a si mesmo de um miserável. Miserável homem que sou. Quem de nós não se sente um miserável? Porque não deveríamos estar lutando contra Deus, não deveríamos estar lutando contra a palavra, deveríamos estar prontos para aceitar aquilo que Deus exige de nós. E por que será que lutamos contra? Por que será que estamos em problemas? Por que será que não avançamos ainda? Por que será que estamos tendo as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, caímos nas mesmas situações? Ah, me livrei desse problema, me livrei disto hoje. Daí a pouco amanhã estamos na mesma situação, na mesma coisa. Ih, meu Deus, eu pensei que já era, eu pensei que já tinha passado por aquele problema, eu pensei que já estava livre disso. Daqui a pouco cai de novo. Por que será? Porque em algum momento, quando Deus me alertou, quando Deus te alertou, quando alguma coisa foi dita, quando o conselho foi dado, você não deixou sua vontade ser purgada, você fez aquilo que você sempre desejou fazer. Você nunca sacrificou seus desejos, você não sacrificou sua vontade, você simplesmente fez aquilo que a carne te pediu. E quando a carne pede, é como se a casca estivesse ali abraçadinha e a semente lá dentro querendo sair. A casca é muito boa enquanto a semente não está madura, mas quando a semente fica madura, ela tem que sair fora. Ela tem que sair fora. E se ainda esta casca, se ainda esta carne está me segurando, está me prendendo, então eu tenho que purgar. Eu sei que o problema é a carne, o problema é eu mesmo. Por isso eu não tenho inimigo maior do que eu mesmo. Nem sequer Satanás pode me derrotar, a menos que eu deixe. O profeta disse: o meu maior inimigo se chama-se William Branham. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo não é o vizinho que te atinge. Seu maior problema não é o marido incrédulo, não é a mulher incrédula, não é filho desobediente. Seu maior problema é você mesmo, é você mesma. Filho não pode ser empecilho para você ir para o céu. Mulher não pode ser empecilho de você seguir a verdade. Esposo não pode ser empecilho. Trabalho, não importa, nada pode ser um empecilho. Tudo tem que ficar para trás. Você é semente. Deixe a casca para ser queimada com fogo. Amém. Deixe a casca para trás. Tudo isso é casca. Por isso Jesus disse: quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, parentes e amigos, posse, e inclua o que você bem quiser hoje. Mas muitos não querem deixar a novela, imagina. Ah, mas Jesus não falou de novela. Entende? Jesus não falou de cigarro. Jesus também não falou das drogas. Jesus não falou da maconha, não falou do LSD. Jesus não falou dessas coisas. Não falou? Mudou Deus o seu parecer acerca de sua palavra alguma vez? Se existe algo errado hoje, aquilo tem que estar na palavra de Deus. Se existe alguma proibição para um cristão, eu estou dizendo para um cristão, porque para o mundo não tem proibição, não é? Mas se existir alguma proibição para o Filho de Deus e alguma coisa hoje, aquela proibição está na palavra. Nós é que fazemos vistas grossas e não queremos ver. Agora observe, ele disse na era de Pérgamo, na terceira era da igreja: se as pessoas não se arrependessem, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei contra a espada da minha boca. Então ele já estava dizendo que ele poderia chegar, que ele poderia vir, que já estava programado. Quando ele escreveu através de João e deu o recado para a era de Tiatira, já a quarta era da igreja, ele disse no versículo 25: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Era promessa. Ele já estava mostrando que um dia teria que vir. Mas eu disse para vocês que cada vez que isso acontece, pega as pessoas de surpresa. Mas não foi por falta de aviso. O arrebatamento vai pegar o mundo de surpresa, como diz de calças curtas. Mas não foi por falta de aviso. O rapto vai pegar muitas pessoas, muitos crentes de surpresa. Mas não foi por falta de aviso. Observe, o que tendes retenham até que eu venha. Quando foi feito? Quando foi escrita a carta à igreja de Sardo, já para os anos, um acontecimento dos anos 1500 por aí, no tempo de Martinho Lutero, foi dito no capítulo 3 e o versículo 3: se não vigiares,
virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele continua avisando durante todo o trajeto das eras da igreja. Ele foi sempre dizendo. Quando chegou no período de John Wesley, na sexta carta, ele disse no versículo 11: eis que venho sem demora. Isso quer dizer, estou chegando, olha, não vai demorar mais. Observe, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele tinha avisado, eu venho sem demora. Então os crentes, os filhos de Deus, sabiam que não haveria mais demora para esta vinda dele. Só que chega-se a era de Laodiceia, e nós pregamos, estamos em Laodiceia. Uns ainda continuam dizendo, estamos dentro de Laodiceia, mas eu, graças a Deus, digo, eu saí de Laodiceia. Laodiceia para mim acabou com a abertura dos selos. Observe isso, porque para os selos estar aberto, ele tinha que estar aqui com os selos abertos. E foi o que ele disse. Quando chegou a era de Laodiceia, ele disse exatamente no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Não é mais, estou vindo, virei como ladrão, não é mais, estou vindo sem demora. Agora ele diz, eu estou aqui, eu cheguei e estou batendo na porta. Você não bate na porta aqui vindo lá do Pernambuco, longe daqui a 100 km, 200 km, você não bate na porta desse jeito. Você tem que chegar e bater na porta. Foi o que ele fez. Ele prometeu que viria, ele disse que estava chegando, ele disse que eu venho sem demora, e quando chegou nesse período de tempo, encerrando-se a dispensação, ele tinha que estar aqui para fazer esse trabalho. Por isso ele bateu na porta e disse, eis que estou à porta e bato. Deus está aqui. William Branham disse, Deus está aqui. Deus está na terra. Para isso foi prometido a sua vinda. Para isso foi prometido a parousia, o aparecimento dele. Seria o aparecer. E ele apareceu e vindicou a sua presença, usando os lábios de um profeta, mostrando os mesmos sinais que ele fez quando aconteceu os dias de Abraão. E Deus, numa carne humana, discerniu as intenções do coração de Sara. Mombrando diz, aquele era Deus mesmo, Jeová Elohim. Quando ele prometeu que viria se tornando Emanuel, Deus conosco, e veio no corpo de seu filho, quando ele habitou em plenitude, ele fez a mesma coisa. E prometeu que nos últimos dias realizaria o mesmo sinal. E para ele realizar o mesmo sinal, ele tinha que estar presente. E ele esteve presente, está presente aqui na terra. Ele só sairá da terra juntamente com a igreja. Mombrando disse, o pilar de fogo está aqui para mudar nossos corações. Eu disse para vocês no dia 31 deste ano, no último culto que tivemos do ano passado, que este ano nós pregaríamos determinadas coisas que seria incompreensível para muita gente, para muitas pessoas. E vou continuar repetindo, até que isto saia do intelecto, saia da cabeça e desça ao coração, porque Jesus disse que é com o coração que se crê para a justiça. Não adianta ficar na mente. Não adianta ficar na mente. Enquanto não descer para o coração, o diabo pode roubar da tua mente, porque é lá que está sendo travada a maior batalha jamais pelejada. E a Bíblia diz o quê? O diabo, o vosso adversário, ruge, está ao vosso redor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. E eu já disse isso a vocês antes, que quando o leão ruge, não é mais perigoso. O perigo é quando ele está silencioso. Se o diabo já está rugindo como leão, é porque ele já pegou alguém, ele já pegou sua presa. Então, observe se você está rasgado, zunhado pelas garras desse inimigo. Observe. Porque o adversário, o leão, quando ele sai para caçar, ele não faz barulho, ele não ruge para espantar os animais, não. Isso é um paradoxo. A Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, ruge como leão, buscando a quem se possa tragar. Então você observa por que o apóstolo escreveu desta forma. Por que desse jeito? Porque quando você escuta o seu rugido, não quer mais dizer que ele está procurando alguém para catar. Ele já fez, ele já catou. Quando o leão dá o seu rugido, os animais ficam despreocupados, porque sabe, ele está fazendo barulho, porque já está com a pancinha cheia. Quando ele sai para caçar, ele não faz esse estouro de forma nenhuma. Depois que ele pega a sua presa e bota as patinhas sobre ela e rasga no meio, então ele pode rugir à vontade. Isto quer dizer, os outros podem brincar, podem tomar água, podem fazer aquilo, aquilo outro, acabou o susto. O problema é quando ele escuta o barulhinho da folha
sabe? Uma folhinha seca que estrala longe, um galho de mato que quebra em algum lugar, passarinho que está voando por cima. Então os animais já colocam a anteninha para lá, olha para tudo quanto é lado e ó, corre, perna para que te quero, porque o bicho está vindo. Então quando você ver qualquer coisa acontecendo, qualquer barulho por ali, então observe. Mas assim como acontece isso, pelo outro lado, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi avisada. William Branham veio aqui exatamente para nos mostrar a presença de Deus que o mundo não iria reconhecer. E ele disse, aqui está a vindicação da sua presença, o mesmo sinal que ele realizou no tempo de Abraão, o mesmo sinal que ele realizou nos dias de Jesus, ele está realizando agora, mostrando que ele está presente. Quando ele pregou a mensagem nas asas de uma pomba branca, ele disse no parágrafo 228, cristãos, isso é para cristão, viu? Isso é para cristão. Se você sente, se você acha, você é cristão, é uma cristã, então escute isso. Cristãos, eu quero que vocês ouçam. Se eu parasse aqui e tratasse de citar-lhes as coisas sobrenaturais que eu tenho visto ocorrer em 3 anos passados. Por que 3 anos passados? Porque isto era exatamente o ano, deixe-me dizer aqui para vocês, 28 de novembro de 1965, faltando apenas um mês para a sua partida. 3 anos depois que os selos foram abertos, revelados. Observe. Se eu parasse aqui e tratasse de citar-lhes as coisas sobrenaturais que eu tenho visto ocorrer em 3 anos passados, eu teria que permanecer aqui até sábado à noite. Eu não falo muito sobre estas coisas. Então nós também não falamos muito. Passamos 23 anos, 22 a 23 anos pregando essa mensagem para poder chegar à compreensão disso e poder passar isso para vocês. Eu não falo muito sobre estas coisas, porque parece quase impossível. Porém, digo a verdade. Por que parece impossível? Porque o mundo todo diz, Deus está aqui, Deus está presente. Ele diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria ali presente. Então, observe. Se durante os 2000 anos de história ele sempre esteve aqui, por que ele teria que vir nos últimos dias para manifestar o Filho do Homem? Por quê? É a mesma coisa como o batismo. O irmão Branham diz, a verdade, a revelação da deidade foi revelada no batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. Se a revelação veio ali no batismo, por que os unicistas estão errados se eles batizam no nome? Se os unicistas que vieram bem antes de William Branham, por quê? Se ali Deus revelou para eles o mistério da deidade, por que tinha que vir o 7º anjo para nos falar estas coisas? Porque se imagina, se cogita, se pensa, se sonha, sabe? E todo sonhador, ou vamos dizer assim, todo inventor, ele primeiro é um sonhador, ele primeiro sonha para poder inventar. Todo pintor, ele é imaginativo, ele imagina primeiro o quadro em sua mente. E aqueles que se aventuram e para dar forma a quadros assim, sem imaginar, vai montando. Então eles têm que, para vender seu produto, dar um nome àquela arte. E coloca, é uma arte abstrata. Não é assim que fala? Arte abstrata. Porque não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado. Deus não é abstrato, de forma nenhuma. A fé não é abstrata. Você vê a fé, você sente a fé, você toca a fé. Mas William Branham disse, a fé é uma substância. E esta presença de Deus aqui na terra, ela é tão real que poderia ser tocada. Ela pôde ser tocada. Do mesmo jeito, quando a palavra da vida se manifestou, os discípulos disseram, olha, nós tocamos na palavra da vida, nós vimos sua glória, tocamos, apalpamos a palavra da vida. Então você precisa entender esse mistério para saber se alguma vez você tocou na orla do vestido de Jesus. Se você não encontrou ainda isso, você não aprendeu esse mistério ainda, você está longe de saber quem é Deus.
Temos que estar nesse processo de nos tornarmos parte da palavra. Nestes corpos físicos e mortais tem que haver uma transformação. E observe que se você estiver esperando transformação de corpo para subir no rápido, você está muito enganado. Antes de haver uma transformação de corpo para você subir no rápido, o seu espírito tem que ser renovado primeiro. A Bíblia diz: eu tirarei deles, Deus mesmo é quem faz isso, eu tirarei deles o coração de pedra, colocarei um coração de carne e colocarei sobre eles um novo espírito. O profeta do Senhor disse: esse novo espírito é um novo desejo, e esse novo desejo que Deus coloca é para fazer as coisas certas. E eu disse a vocês antes que todos nós temos que estar ungidos com alguma coisa. E temos que observar que tipo de unção está em nós, que tipo de espírito está nos dirigindo. Então, se você descobre, se você consegue saber que tipo de espírito está te dirigindo, então você já pode saber com toda certeza qual será o fim do teu caminho. Porque o mesmo espírito que você dá alimenta, que você dá água, é o que te leva. William Branham disse: o animal que Rebeca deu água levou ao encontro de Isaac. E ele disse: aquele camelo era um tipo do poder hoje, do espírito hoje. Se você alimenta o Espírito Santo, é ele que te leva. É ele que te leva. E o Espírito Santo é diferente de Deus? Não, senhores. O próprio Deus veio à terra. Ele teve que trazer tudo aberto para mostrar para vocês. É como se você estivesse numa sala de aula, em dia de prova, e o professor mostrasse a você todas as respostas prontas para que você não errasse. Então observe, foi isto exatamente o que o grande mestre fez. O grande Espírito Santo que viria nos lembrar todas as coisas, sabe? Para que você não erre. Quando colocar lá o xizinho, ele trouxe toda a prova pronta e mostrou para vocês. É como se você fosse fazer a faculdade e tivesse a prova pronta. Tudo é só fazer do jeitinho que está aqui que dá certo, você vai ser aprovado. Foi assim que Deus fez. O livro foi aberto, o cordeiro abriu o livro, o dono original desceu. Com esse livro aberto para que você não erre a prova. Então, se isto veio aberto tão fácil, as pessoas não estão dando o valor devido, porque foi fácil, está sendo fácil demais. Mas eu não terminei aqui de ler, não é? Eu não falo muito sobre estas coisas, porque parece quase impossível, porém digo a verdade. Estamos vivendo sobre a liderança do Todo-Poderoso Jeová. Agora, quantas vezes nós paramos para meditar nas palavras dessa? É isto que ele disse, que não falava muito, é isto que ele disse, que durante os 3 últimos anos, as coisas espirituais que aconteceu, ele não tinha palavras para contar, é isso que ele está dizendo, que é impossível para as pessoas, mas no entanto é a verdade. E o que é, irmão Branham? É que nós estamos vivendo sobre a liderança do Todo-Poderoso Jeová, o mesmo que esteve com o profeta do Antigo Testamento, com a igreja do Novo Testamento. Ele está aqui hoje. Amém. 3 coisas. O mesmo que esteve com o profeta do Antigo Testamento. Então o que é que esteve no Antigo Testamento? Quem viu Deus? Moisés estava ali dirigindo o povo e todo mundo viu aquela coluna de fogo que girava, aquele fogo lambente, um amarelo esverdeado, cor de âmbar ali, lambente sobre eles durante a noite e de dia, uma nuvem que rodopiava como um pilar de nuvem sobre eles. Guiou eles, guiou por 40 anos, terminando-se os 40 anos, o que aconteceu? Aquele que estava no pilar de fogo assumiu uma forma humana, se apresentou diante do grande guerreiro Josué, como um homem com a espada desembainhada. E Josué, quando viu aquele homem, aquele varão diante dos muros da cidade, das muralhas da cidade, ele se aproximou, desembainhou também a espada, encarou cara a cara e disse: és tu um dos nossos ou és um dos nossos inimigos? E aquele ser disse: eu sou o príncipe do exército de Jeová. William Branham disse: aquele que estava na coluna de fogo e estava ali na forma de um homem. E o irmão Branham disse: veja agora, na mensagem nas asas de uma pomba branca, aquele que estava com o profeta do Antigo Testamento, o mesmo
com a igreja no Novo Testamento. Então nós falamos do tempo de Moisés, como aconteceu. Então vamos ver na igreja no Novo Testamento. Ele desceu sobre uma pomba, habitou no corpo de seu filho em plenitude, o ressuscitou dos mortos, Jesus subiu ao céu, 40 dias depois, aproximadamente, aquele mesmo ser, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e estava ali sobre a igreja. E do jeito que se manifestou como profeta do Antigo Testamento, agora se apresentou para Paulo, para que Paulo não mais o perseguisse. Se mostrou para Paulo quem ele era. E Paulo viu aquela grande luz, aquela coluna de fogo, e disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: você pensa que é quem? Tu pensava que era quem? Eu sou Jesus. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Isso quer dizer a mesma coisa, no linguajar mais simples. Eu sou Jesus. Tu pensava que era quem? Agora, não me pergunte que Jesus era. Eu falo essas coisas para dar nó na cabeça de alguém, sabe? De alguém que ouvia gravações. Não me pergunte qual Jesus era. Só disse para Paulo: eu sou Jesus. Agora me diga, qual Jesus? Elohim Jeová, o poderoso Jeová, aquele que colocou seu nome no Filho, que o Lembrando disse: Jesus é o nome do Pai, e ele colocou este nome no seu Filho. Ele diz: eu sou Brana porque meu pai era Brana. Ele era Jesus porque esse era o nome de seu pai. Eu sou Jesus. Quem você pensava que era? Bem, vamos a outra parte. Com a igreja do Novo Testamento, o mesmo. Ele está aqui, hoje, fazendo o quê, irmão Brana? Tomando a noiva dos gentios para seu nome. Creia-o agora mesmo. Eu quero que você o faça. Não sabemos o que está por acontecer nesta noite. Não sabemos o que haverá de suceder. Estamos em expectativa, esperando. Se você não sabe o que é que a igreja está esperando, há muito tempo foi pregado que o próximo passo de Deus era o rapto. O próximo passo de Deus era o rapto. O diabo fica procurando saber qual é o próximo passo de Deus. Ele sempre quis saber. Por isso, quando houve a batalha no céu e Miguel, a teofania de Jesus, expulsou Lúcifer, e ele desceu aqui para a terra, e ele foi expulso do céu, ele ficou esperando o próximo passo de Deus. O que ele não esperava era que o próximo passo de Deus era exatamente fazer o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. E ele ficou rodeando, doido para atingir a semente de Deus que tinha sido passada para Adão. E ele não pôde, ele não encontrou brecha, ele não encontrou meio. E ele ficou esperando. Nós não sabemos quanto tempo o diabo ficou esperando. Nós não sabemos quantos anos, quantas centenas e milhões de anos o diabo ficou esperando o próximo passo. Quando Deus deu outro passo e tirou a parte feminina do homem e criou a mulher, então ele disse: agora eu ajo. É como um grande jogo de xadrez. Agora, isto não mudou, o jogo continua. O profeta disse: é duas forças que se entrelaçam, e ele disse: agora mesmo, esta noite, essas duas forças estão se enfrentando bem diante de nós. Se você tivesse mente espiritual para ver o que está acontecendo, você ficaria boquiaberto em ver esta grande luta, esta grande batalha que está sendo travada entre a força do reino de Deus e a força do reino das trevas, aqui no nosso meio, entre nós. Agora, você, como pequenos peões desse grande tabuleiro, para qual lado você vai pender? Porque não é só o grande jogador pegar você e fica aqui, fica ali. Você não é uma peça inanimada. Ele te dotou de vontade, de desejo, a forma melhor, a melhor forma, o jeito mais tremendo de Deus derrotar a Satanás é dotar seus filhos com força de vontade, com força de aceitar e rejeitar, e na cara do diabo dizer: eu não aceito tal coisa, Satanás. Eu não nasci para ser dominado por teus caprichos. Eu não fui colocado aqui na terra para viver de acordo com teus ditames, porque aquele que morreu, como disse aqui no livro de Hebreus, onde eu li para vocês, foi para quê? E visto
como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Isso estava no passado, isso tem que se tornar passado para nós. Essa escravidão sobre as coisas do inimigo tem que se tornar passado, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas quando é que esse Filho vai libertar? Quando é que vamos sentir essa liberdade? A ponto de rir na cara de Satanás e dizer: sabe de uma coisa? Isto não é de Deus, isso não é próprio para mim, eu abomino isso, eu rejeito isso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu fui avisado que isso é uma armadilha, eu fui avisado que isso não presta, eu fui avisado que isso não pertence ao reino eterno. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando é que vamos nos sentir libertos a ponto de poder massacrar, bater na cara de Satanás com aquilo que está escrito? Quando será isso? Nunca vamos crescer? Nunca vamos aprender? Nunca vamos mudar? Nunca vamos nos tornar adultos? A ponto de assumirmos responsabilidade? Isto é o que é crescer. Isto é o que é se tornar adulto, se tornar homem, mulher. É criar responsabilidade, dotado de direitos e deveres. Então você, como filho de Deus, você tem que crescer, você precisa alcançar a maturidade. Por isso nos foi ensinado a estatura completa de Cristo, a pirâmide. Você vai ter que ir crescendo e assumindo cada dia responsabilidade. Então, quando você chega na maturidade, que é uma pessoa responsável por si próprio, tem responsabilidade para com a sua alma. Então, nesta subida, nesse trajeto, você vai deixando para trás tudo aquilo que não presta, todas as amarras malignas, e você vai adquirindo fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade. Você chega ao auge do amor fraternal. E quando você chegar nessa fase do amor fraternal, você tem que olhar para trás e dizer: olha, eu já tenho a fé de Jesus Cristo, e fé, saiba de uma coisa, é revelação. Então você vai examinar o conhecimento que você tem sobre Deus, sobre as Escrituras, sobre a mensagem, e tudo aquilo que não presta é deixado para lado, todo caroço, todo osso que tiver, aquilo é deixado de lado, porque o trabalho de Deus, o prato de Deus é o melhor que existe. Se o melhor na carne é o filé mignon, Deus está superior a isto. Por isso que o profeta diz assim: ó, no tempo de Lutero nos foi servido coelhos. Coelho, alguém já comeu coelho? É bom? Como é que é? No tempo de Lutero nos foi servido coelho. No tempo de Wesley veio um prato melhor. Mas agora, no fim da Laodiceia, nós temos um menu completo, 7 pratos completos, 7 selos abertos para nós comermos. Por que ele disse isto? Porque aquele que desceu foi com o livrinho aberto e disse: come, toma e come. E quando você come isto, quando você come a verdade, quando você come a revelação, você não volta a sentir fome pelas coisas do mundo, você não volta a sentir fome por espírito denominacional. O profeta disse: quando você não alimenta as ovelhas, elas vão procurar lixo. Se você tem ali os seus animaizinhos, você não os alimenta com a comida própria, ele vai tombar lata na rua atrás de lixo. Mas eu creio que daqui está saindo verdadeiro alimento. Então você não tem por que estar tombando lata por aí afora, porque você não é vira-lata, você é puro sangue, você é cristão. É isto que eu creio, é isto que eu acho, senão eu não estaria aqui lutando por isso, de forma nenhuma. Bem, o que tem acontecido em nossos dias? Aquele que desceu, com o livrinho aberto, ele não sobe enquanto não levar a igreja junta. Ele não sairá da terra enquanto a igreja não for juntamente com ele. Eu poderia mostrar para vocês todos os parágrafos, todas as partes, que o profeta do Senhor mostra isto para nós. Ele tinha que se fazer presente, ele tinha que aparecer para poder ele vir. Quando chegar o momento próprio que você der lugar a este Espírito Santo, a esse Deus que está aqui, e ele puder, através da brecha que você se dispõe para ele, transformar a tua vida, transformar o teu entendimento, então você saberá quem você é, porque você descobre quem é Deus e o que ele veio fazer. E quando isso acontece, meus amigos, vai ter que se cumprir aquela parte das Escrituras. Observe. O irmão Brano disse que a vinda está atrasada.
a vinda de Cristo tem passado de tempo. Ele disse: vocês podem achar que eu estou falando que não devo. Você pode dizer: que loucura é esta, irmão Branham? Ele disse: sim, senhores, a vinda dele passou de tempo. Nós já éramos para estar no milênio há 40 anos atrás. Era para estarmos no milênio há 40 anos atrás. Mas por termos dado as costas, por não termos entendido o que ele veio fazer, por não termos crido nesta manifestação, então Deus está tendo paciência conosco. Deus está tendo paciência. Mas chegará um momento que aquele que você alimentar, se você alimenta este Espírito Santo, então ele pode revigorar a tua fé, teus músculos de fé vai crescer. Aí chega o momento próprio. Chegou aquele momento próprio, estabelecido, que Jesus disse: o tempo estabelecido pelo Pai, porque ele disse: o Filho não sabe, os anjos não sabem, unicamente meu Pai. Então, quando chegar aquele momento, que a igreja estiver exatamente cheia, arraigada nisto, a pedra de coroa unida, quando você entender que o casamento foi realizado, que você tem que se tornar um com a palavra, então vai chegar o momento do Pai dizer: filho, está na hora. Você acha que é você que vai encontrar com Jesus nos ares, assim? Você acha que você tem poder de romper a gravidade? Pule o mais alto que você puder. Você acha que a fé de rápido será como? Não, eu vou andando por aí e tal, daqui a pouco, olha, eu vou receber uma coisa diferente assim, uma alegria e subir. Ah, é? Não dê lugar a Deus, não dê água ao camelo, falando em termos figurativos, de Rebeca aqui. Não dê lugar ao Espírito Santo não trabalhar na sua vida. Não dê lugar a este Espírito Santo, porque é este Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso que está na terra fazendo um trabalho. E isto é só entre os seus filhos. Isto é só entre a semente eleita e predestinada. Este é o trabalho da palavra. O William Branham disse: a noiva, ela já está casada. O casamento foi feito pelo Filho do Homem. E você tem que saber o que é o Filho do Homem. O Filho do Homem nos dias de Elohim nos dias de Abraão foi Jeová Elohim num corpo de carne. O Filho do Homem outra vez na Palestina foi Jeová Elohim habitando em plenitude no corpo de Jesus Cristo. E Jeová Elohim, para fazer o terceiro êxodo, teve que vir e usar o corpo de um profeta. E o profeta se foi. Eu já disse isso para vocês. O profeta se foi. E depois que o profeta se vai, depois que Elias se vai, você não adianta você ficar brigando com parágrafo, brigando com isto, brigando com versículo. Você tem que exatamente invocar aquele que estava no profeta. Foi isto que Eliseu fez. Depois que Elias se foi, Eliseu disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Depois que o sétimo anjo se foi, então agora nós temos que saber o que aconteceu com aquele que o ungiu. O que aconteceu com aquele que falou pela sua boca o assim diz o Senhor? Onde está ele? Que trabalho ele está fazendo? Aí é este. Quando chegar o momento certo, o encontro está marcado, o lugar já está previsto, já está tudo pronto. O Espírito Santo te levará para as alturas. Este poder levará todos os filhos de Deus, transformará nossos corpos mortais para a imortalidade, num abrir e fechar de olhos. Encontraremos, então, será quando o Filho virá para os ares, e lá haverá este encontro, e este poder que está na terra, que sobe com a igreja, encarna outra vez no Filho, e ali, naquele encontro, a igreja, nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só assim, a igreja, a noiva, irá para a ceia das bodas, o pai no filho, como esteve lá depois do Jordão. De lá virá para o milênio, o filho de Davi. Por isso que o irmão Branham diz na mensagem do futuro lá, Jeová Elohim sentado no trono do milênio. Por quê? Ele estará encarnado no corpo de seu filho. É assim que será também na eternidade, o trono de Deus e o do Cordeiro. Cordeiro no trono, o pilar de fogo por cima. É assim que terminará tudo.
Então você tem que saber o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, por que Ele veio, o que Ele está fazendo. E você tem que sentir Ele te mudando. Você tem que dar lugar para esta mudança, porque os outros que não veem, não percebem, ficarão para trás. E nós não estamos aqui para ser deixados, porque nós não somos palha para ficar para o fogo. Cremos que somos semente. Cremos que somos parte da palavra. Por isso nós cremos naquilo que está escrito, que foi revelado nesses últimos dias. Que o Senhor vos abençoe. Senhor, nosso Deus, te agradecemos nesse instante, por este momento, por tua graça, pela tua verdade, pela tua palavra. Nossos corações se sentem e ficam temerosos diante disso. Nós, ó Deus, com nossa mente natural e normal, jamais poderíamos ver tais coisas. Mas o Espírito Santo em nós nos leva a isto, nos leva a esta compreensão. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas, perdoe as nossas fraquezas. Não tem aqui nenhum melhor do que outro, não tem aqui nenhum mais santo do que outro. Todos nós estamos no mesmo patamar, nos mesmos problemas, nas mesmas lutas, porque, ó Deus, quando um membro sofre, os outros sofrem. Quando um se envergonha, todos os outros sofrem o dano junto. Então, enquanto estivermos aqui, estaremos, ó Deus, na mesma posição. Mas o Senhor está fazendo um trabalho entre nós, está mudando, ó Senhor. Primeiramente, uma mudança por dentro, para poder chegarmos à mudança do nosso corpo físico. Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a cada dia vivermos melhor diante do Senhor. Ter uma vida mais santa, mais justa, porque sabemos agora, ó Pai, que tem chegado aquele tempo de quem é sujo se suje mais ainda. Quem é limpo, procure se limpar. Quem é santo, quem é justo, pratique mais justiça. Ó Senhor, nós não estamos nesta terra para sermos, ó Deus, imundícia do diabo, para sermos, ó Deus, carne podre, onde o príncipe das moscas, Belzebu, pode zoar em cima de nós e fazer tudo o que quer, o que não quer, com esta carniça humana, com o nome de que vive e que está morto. Mas nós sabemos que estamos aqui como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e este corpo está vivo, este corpo está fresco. Por isso as águias vêm para este corpo, as águias vêm para esta palavra, as águias procuram se alimentar disto, estar junto disto, ouvir isto, porque é assim que todos vão crescendo para formar este grande templo do Deus Todo-Poderoso, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda a cada um de nós a obedecer tua palavra e a tua verdade para a tua glória. Em teu nome nós te pedimos. Amém. Amém. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Vamos ficar de pé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Levante suas mãos. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Vamos dizer todos juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe, tenham todos uma semana abençoada. Quarta-feira estaremos aqui com mais um culto na presença de Deus. Deus os guarde, Deus os ajude. Embora eu viva aqui, tenho saudades do meu lar, lugar gostoso que Deus fez pra mim,
olhando